Bom dia, minhas crianças, meus princesos, minhas princesas, divinos amores. Vencemos, mais uma semana, graças a Deus. Uma semana de desafios. Curto, não posso dizer que foi uma semana puxada, não. Foi uma semana light, né? Nós somos gratos a Deus, porque Deus nos ajudou a vencer essa semana, né? Pelo menos para mim foi assim, uma semana sossegada, né? Trabalhando, mas sossegada. Não foi aquela semana de correria, até porque eu não tô podendo fazer nem correria e nem estripulia, né? Mas hoje é sexta-feira, é um dia que se nós estivéssemos na nossa escola, nós estaríamos todo mundo junto, né, agradecendo a Deus, fazendo nosso momento de oração, momento de adoração, momento de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu sempre tenho dito aqui, se quando nós fazemos alguma coisa para alguém e essa pessoa nos agradece, a gente fica satisfeito. Imagine Deus, né? Que Ele é o Criador do universo, que tem nos criado, olhado para nós com a sua infinita graça, bondade e misericórdia. Ele tem nos criado e Ele tem nos guardado, Ele tem nos protegido até aqui, né? Então nós temos motivos de sobra, coçando a perna com a régua. Nós temos motivo de sobra para agradecer a Deus, né? Para sermos gratos a Ele. E esse é um momento ímpar para a gente fazer isso. Agora eu estou vindo aqui para nós gravarmos a nossa videoaula de ensino religioso e eu quero falar para vocês sobre os assuntos que nós estamos estudando. E daí vocês vão observar comigo, eu sempre tenho passado história da onde para vocês, porque já que se trata de ensino religioso, também precisa ter uma base. E aonde é que nós estamos fundamentando essa nossa base? Na Bíblia. Na primeira unidade, gente, nós trabalhamos que tipo de assunto foi da Bíblia? Foi, mas vocês lembram que tipo de assunto foi que nós estudamos? Foi o amor de Deus pelas pessoas. E nessa primeira unidade, que era da primeira avaliação, eu passei muito para vocês de história da Bíblia, onde quem estava sempre presente nos acontecimentos era Jesus, né? Ele vinha, né? Ele aparecia na história, ele demonstrava o seu amor através das atitudes dele. Jesus sempre aparecia nas histórias. Por quê? Porque ele estava ali demonstrando o amor que ele tinha pelas pessoas, tá? Eu queria, que vocês compreendessem essa diferenciação da primeira unidade que nós trabalhamos para a segunda unidade, que eu também eu já contei várias histórias da Bíblia na segunda unidade, mas como nós não fizemos ainda a segunda avaliação, então eu preciso continuar batendo nesta mesma tecla até que se passe o processo da segunda avaliação. E aqui, gente, é interessante que eu fale, que eu mostre para vocês, para que vocês percebam a diferença entre uma unidade e outra. Na primeira unidade, nós estávamos trabalhando o amor de Deus pelas pessoas. E nas histórias que nós vimos, inclusive nas histórias que vocês prepararam os trabalhos, o que foi que aconteceu? Jesus sempre aparecia nas histórias, porque Jesus, ele não aguentava ver as pessoas com necessidade das coisas. Se tinha alguém doente, o que acontecia? Ele ia lá e curava.
né? Se tinha alguma pessoa igual a Emily contou a história do primeiro milagre de Jesus, que foi, já pensou o vexame que aquelas pessoas não iriam passar na festa, né? Aí acabou o vinho, né? E Jesus fez o quê? Foi lá e transformou água em vinho. A maioria dos alunos contaram a história da filha de Jairo, que ela tinha passado mal e morrido, e que aconteceu, Jairo foi lá e chamou Jesus, Jesus foi lá e ressuscitou a filha de Jairo. Então veja que o amor de Deus, ele está explícito, mostrado aonde? Na pessoa de Jesus Cristo. Quando todo mundo que estava sofrendo, Jesus ia lá, socorria e acudia. Tá? Aí eu queria até falar aqui para vocês que vocês tenham um espírito inovador, gente. Eu observei isso em algumas coisas. Parece assim, quando vocês veem, vocês ficam esperando assim, eu vou esperar alguém postar o trabalho para mim ver como é que ele fez para mim fazer igual. Então eu peço para vocês que tenham espírito inovador, tenham criatividade diferente. Se você observou que alguém foi lá e contou uma história, faça a sua história diferente, com o mesmo assunto, tenha um espírito inovador. Porque o que percebeu-se assim, o primeiro foi lá, acho que foi a Juliana que postou a história da filha de Jairo, aí pronto, todo mundo quer fazer só de um só, todo mundo quer fazer da filha de Jairo, né? Aí eu também achei interessante, em relação ao trabalho de arte, eu observei o trabalho do Jean. Parece que quem postou o trabalho de arte primeiro foi o César, e todo mundo foi lá e quis copiar, fazer do mesmo jeito do César. E eu achei o trabalho do Jean diferente, criativo e inovador, gente. Eu sou fã quando o aluno pega o mesmo assunto e cria uma ideia diferente, né? Dentro do mesmo assunto, que também eu estou colocando aqui por disciplina, que também foi o caso da Emily. Ela viu que a maioria já tinha gravado sobre a filha de Jairo, ela pensou, eu vou também usar o exemplo dos milagres de Jesus, mas então eu não vou contar o mesmo milagre, vou contar uma história diferente, né? Foi uma história muito bonita, que foi a transformação da água em vinho, inclusive foi o primeiro milagre de Jesus. Mas qual é o meu foco aqui com vocês nessa aula de hoje? É mostrar que vocês percebam a diferença entre um assunto e outro. Porque quando eu disse, o cabelo na minha blusa, quando eu disse, gente, para vocês que a nossa primeira unidade é o amor de Deus pelas pessoas, então vocês vão perceber aí sempre a presença de Jesus nos milagres. Jesus está sempre por perto socorrendo as pessoas, não é isso? E na segunda unidade nós vimos histórias, todas são histórias da Bíblia, mas nós vimos aí a diferença entre um tipo de história e o outro, porque na segunda unidade nós vamos trabalhar o amor das pessoas para com as outras pessoas. Hoje de manhã, quando eu estava pensando aqui sobre as aulas, eu lembrei de tocar nesse assunto para vocês, dizendo sobre uma das histórias da Bíblia que eu já contei para vocês, que foi a história de Raabe, uma prostituta que tinha sua casa em cima do muro da cidade. Aquilo dali foi uma mulher que ela fez bondade para com os visitantes que chegou na cidade. Então veja que Jesus não aparece nesse cenário. Deus também não aparece nesse cenário aí. Mas uma coisa é de se observar que uma pessoa
fez bondade para outra pessoa. Então, essa é a diferença entre o primeiro assunto, a primeira unidade, e a segunda unidade que eu quero que vocês percebam. Na primeira unidade, era Jesus demonstrando o amor pelas pessoas. Na segunda unidade, como é que vai ser? Nós vamos observar as pessoas demonstrando o amor pelas outras pessoas. Eu ainda não contei essa história que eu vou contar hoje para vocês, mas ela tá lá no livro de 2 Reis, no início, quase no início da Bíblia, gente. Olha, mais ou menos o tanto, assim, em relação ao tanto que falta para terminar. Olha, né? Tirar o lenço daqui para diminuir o volume. Tá aqui. Isso aqui é o restante da Bíblia, né? Ó. Aí aqui é começando do começo para vocês verem, ó, que não é tão longe do começo das primeiras páginas da Bíblia. Aqui nós temos o livro de 1 Reis e o livro de 2 Reis. No caso, nós vamos ver essa história aqui hoje no livro de 2 Reis, é o segundo livro, né, chamado Reis, que tem na Bíblia. Tia, eu não sei procurar livro da Bíblia, então você vai para as primeiras páginas da Bíblia, senão você pode procurar no Google também, que aparece. Aí você vai fazer igual a gente usa o livro, nosso livro didático, ó. Procura lá no índice geral da Bíblia, que bem aqui no começo você vai encontrar o livro de Reis, tá? Ó. Vou ver aqui onde é que ele tá. Bem aqui, olha. Na minha Bíblia é na página 457, ó. Tá? O livro de Reis. Começa o livro de Reis. Aí nós vamos ver no capítulo 17 e no versículo 8. 1 Reis, capítulo 17 e o versículo 8. Aí o título da história fala assim: A Viúva de Serepta. Quando aparece esse nome viúva, vocês vão entender logo o que é uma viúva. Uma viúva é uma mulher que o esposo faleceu, né? Ela não tem esposo nessa história, né? E aí aparece quem? Vou mostrar para vocês como é que é interessante essa história. Gente, naquele tempo, se pagava a conta também com pessoas. Se o homem devia e ele morresse, então a conta poderia ser paga com os filhos. Olha que negócio interessante, né? Já pensou? Os pais de vocês pegar vocês e pagar a conta. Ó, tá aqui meu filho para pagar a conta que eu te devo, né? Graças a Deus hoje já não é assim. Mas naquele tempo acontecia, e se o homem morria, né, o dono da casa morria, o chefe da casa morria, então, para quem ele devia, as pessoas tinham o direito, né, de receber a conta, né, os filhos poderiam entrar no lugar do dinheiro de pagar a conta. E aí era a situação que tinha essa viúva aqui, que é chamada de viúva de Serepta. Aí, gente, ela tava, né, catando graveto na entrada da cidade. O que é graveto? Você sabe o que é graveto? Graveto é aquelas casquinhas finas de pau que a gente junta, né, para acender o fogo de lenha, né? E aí, quando o profeta, né, que era o profeta Elias, chegou na entrada da cidade, essa cidade chamada Serepta, né? Ele entrou na cidade e viu a viúva catando os gravetos para acender o fogo, né? E aí ele veio falar com ela, né? E aí ele pediu para ela fazer um bolo para ele, que ele estava com fome, um pouco de bolo. E aí ela pegou e falou para ele que ela só tinha
um pouco de farinha, e essa farinha aqui não é aquela farinha que a gente coloca no açaí não, gente. É farinha de trigo, de fazer bolo. Aí ela disse para ele que ela só tinha aquela quantidade de farinha, que ela ia fazer o bolo, ia comer com os filhos, depois eles iam morrer, porque o pessoal estava cobrando a conta e ela não tinha dinheiro para pagar a conta, e o pessoal que estava, para quem o esposo dela devia, estava querendo levar os filhos para pagar a conta. E Elias disse assim: você faz o bolo, mas você faz o bolo primeiro para mim, depois você faz para você e seus filhos. E numa situação difícil como essa, existe aqui um tratado de fé. Por quê? Porque ela poderia pensar assim: eu já só tenho esse pouco, só dá mal para mim e para os meus filhos. Eu vou pegar e vou fazer para você e vou ficar com fome com meus filhos? Mas ela obedeceu a voz do profeta, que era um homem de Deus. Então ela fez o bolo, né, e deu para ele comer. E aí ele pegou e perguntou para ela se ela tinha muitas vasilhas em casa. E ela disse que tinha poucas vasilhas, e ele disse para ela ir tomar as vasilhas emprestadas dos vizinhos e entrasse para dentro do quarto, fechasse a porta e começasse a despejar, porque ali, quando ela fez o bolo para o profeta, tinha que umedecer a massa com azeite, né, que no caso é óleo. Aí ela colocou, né, e fez o bolo, deu para ele, entrou para dentro do quarto com o restinho do óleo que ficou no frasco. E aí o profeta disse para ela que ela fosse enchendo todas as vasilhas que ela tinha na casa dela e todas as vasilhas que ela tinha tomado emprestado dos vizinhos. E enquanto ela não encheu todas as vasilhas de óleo, que no caso ele chamava lá de azeite, enquanto ela não encheu todas as vasilhas, o óleo não parou, o azeite não parou de pingar, né, de escorrer daquele frasco que ela tinha na mão. Gente, isso daqui foi um grande milagre. E a gente sabe que Deus, o nosso Deus, ele é um Deus de provisão. Mas a gente precisa muitas das vezes dar ouvido à voz de quem Deus usa para vir nos abençoar. Porque se aquela viúva, já estava numa situação difícil, e se ela não tivesse dado ouvido à voz do profeta, ela tinha perdido toda aquela bênção que estava colocada para ela receber. Porque ela deu ouvido à voz do profeta, o profeta aconselhou, orientou ela, né? Aqui na história vocês vão ver, estou contando aqui com as minhas palavras, por quê? Porque vocês certamente entenderão melhor, mas quem quiser abrir a Bíblia aqui e ler lá em 2 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8, conta essa história. E aí, enquanto ela não encheu a última vasilha de azeite, o azeite não parou de sair daquela vasilha que ela tinha na mão, né? Que era do restinho. Enquanto ela estava despejando nas outras vasilhas, Deus estava fazendo multiplicar através da fala do profeta. E aí, depois que ela encheu todas as vasilhas, né, o profeta perguntou para ela: ainda tem mais vasilha? Ela disse: não, encheu todas as vasilhas de azeite, com aquele óleo, com aquele azeite que Deus fez multiplicar através da fala do profeta. Aí ele disse assim: agora tu vai, né, e vende esse azeite, paga o que tu deve, e tu e os teus filhos vão viver do resto que sobrar, né?
E aí vocês vão ver esse grande milagre. Jesus não aparece nessa história, mas um profeta foi usado para abençoar uma pessoa que estava precisando. E aqui é que entra o exemplo de o amor das pessoas para com as outras pessoas. Como assim, tia? No primeiro momento, a viúva poderia não ter dado ouvido ao pedido do profeta. Ela poderia não ter feito o bolo para o profeta, mas o amor de Deus, de ser humano que Deus colocou nos nossos corações para que nós pudéssemos amar as pessoas como se elas fossem parte de nós, fez com que ela abrisse mão do último restinho de trigo que ela tinha na vasilha e fizesse o bolo primeiro para o profeta, né? E o profeta, vendo aquela situação, se ele também não quisesse, não tivesse o desejo de abençoar e de socorrer aquela viúva naquele momento, o que ele tinha feito, vista grossa, sabia que ela estava ali diante de um problema, não poderia ter ajudado ela, né? Mas ele ali, usado por Deus, primeiro ela fez uma bondade para ele e depois ele, através da fé, né, fez uma bondade para ela. Multiplicou o azeite que tinha na vasilha, ela encheu todas as vasilhas dela e as vasilhas que ela tinha tomado emprestado da vizinhança, né? Depois ela vendeu esse azeite, pagou o que ela devia e o que sobrou, né? Ela foi viver com os filhos dela ali amparada, né? Já que eu já tenho contado para vocês em outras aulas que as viúvas, elas ficavam desamparadas naquele tempo. Se o esposo não deixasse uma boa estrutura financeira, elas ficavam desamparadas, as viúvas não podiam trabalhar, e se elas fossem trabalhar, às vezes era violentada, machucada, enganada, molestada, né? Então tinha tudo isso. E nós vamos ver partes da Bíblia que diz que o Senhor é aquele que ampara o órfão e a viúva, né? Mas quando ele ampara, não é que ele desce para abençoar, mas ele usa outras pessoas que pode socorrer, né? No momento de dificuldade, no momento da aflição, ele usa alguém, né? No caso, Deus usou aqui o profeta Elias e ele multiplicou o azeite da viúva, né? E ela conseguiu vender, né? Pagar o que ela devia e ainda viver do restante de azeite que sobrou, tanto ela quanto os filhos. Então isso daí, gente, é um grande milagre que Deus usou, né, o profeta Elias para fazer com aquela viúva que estava precisando naquele momento. Aqui que é da onde fala a história, que é o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, né? Aí começa a contar essa história lá do 8, vai até ali o 17, o 18, por ali diz assim, ó, o verso 16, começando do 15. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias, ela obedeceu à voz do profeta. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias, né?
Então veja aí, gente, que um grande exercício de fé, né, uma grande execução de fé aconteceu nesse grande milagre onde Deus usa quem? Deus usa o profeta Elias para abençoar uma viúva. Certo, gente? Essa é a nossa história de ensino religioso de hoje. Vou passar a atividade complementar, mas eu quero que vocês aprendam com o olhar perceptivo a distinguir as histórias da Bíblia da primeira unidade, que é o amor de Deus para com as pessoas, onde Jesus sempre aparece nos milagres, Jesus sempre aparece para socorrer. Já na segunda unidade nós vamos perceber diferente, Deus sempre usa outras pessoas aqui da terra para socorrer a necessidade de quem está precisando. Tá bom, gente? Tchau, já já nós voltamos.